Ligue 32750857. Por quê? Porque é bom de ler, é fácil de pagar. Correio Tassinense, a notícia está no ar. É baratinho pra você assinar, é só ligar. Ligue 32750857. 32750857. Ligue e assine bem baratinho e receba em casa todas as informações sobre o que acontece em nossa região. Correio Tassinense é o nosso jornal. Dr. Malek Kamel Doubles, tratamento da saúde mental. Atendimento de segunda a quarta-feira, a partir das 16 horas, anexo ao consultório do Dr. Marcelo Cruz, Rua Renata Matias, número 60, primeiro andar, sala 101, no centro de Otacílio Costa. Agendamento de horário pelo telefone 49 3275 1984. O aniversário Ortobon tá imperdível. Venha garantir o seu conforto. Nós temos um presente especial para melhorar ainda mais o seu bem-estar. 30% do colchão Master Nano Elastic é por nossa conta. E ele possui tecnologia de molas com resistência progressiva por R$ 999. É isso mesmo. E com parcelas de menos de R$ 90 por mês. Incrível, né? Aniversário Ortobon. Aproveite agora e compre nas lojas, no site e no app. Ortobon. Boa noite, estamos aqui então com mais uma live da Reabilita. Eu estou com duas profissionais aqui da área da saúde para estarmos falando um pouquinho hoje sobre a fibromialgia. Então a gente vai estar falando para vocês hoje o que é essa doença, né? Explicando quais são as causas, os sintomas, as formas de tratamento. Como ela é uma doença que não fica restrita só ao médico, então eu trouxe aqui, né, a psicóloga Marilza, né, que vai estar trabalhando sobre a parte mental. Boa noite a falando todos. Desses sintomas que a doença traz na parte, né, na psicológica. E a médica Marcele, né, que vai estar falando sobre as medicações, né, e para a gente entender um pouquinho mais do que é essa patologia. Podemos iniciar então aqui com a doutora Marcele, tá? Vou estar colocando algumas perguntinhas aqui para a gente, né, estar esclarecendo. Gostaria então que você colocasse um pouquinho para nós, doutora, colocar o que é essa patologia, essa doença, né? O que é a fibromialgia, as principais causas e sintomas, né? Tá falando um pouquinho sobre a doença pra gente. Bom, primeiro, boa noite, né? Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa esclarecer algumas informações aí sobre a respeito da fibromialgia. É uma doença que ela é muito prevalente, né? Cerca de 2 a 3% da nossa população a gente sabe que tem fibromialgia, mas ela tem um diagnóstico um pouco mais difícil, né? Então, por isso, muitas pessoas passam muito tempo com a doença e nem sabem que tem ela, né? Ela se caracteriza, então, principalmente pela dor generalizada, né? Então, é uma dor difusa, uma dor musculoesquelética, né? Principalmente na musculatura, algumas vezes em articulações. E ela é crônica também, então a pessoa sente isso por pelo menos mais de 3 meses, né? Ela está bem associada também à fadiga, então a pessoa ela já acorda cansada, né? Ela é bem mais frequente em mulheres, né? A gente sabe que cerca de, a proporção é de 9 para 1, então
a cada 9 mulheres, um homem tem fibromialgia, né? E a idade também é cerca de 35, 45 anos, né? Então, são esses pacientes aí que têm a característica de ter fibromialgia. Sim. E, assim, a gente ouve muito falar, até eu coloquei no tema, né, que ela é uma dor real, porém chamada de dor invisível, né? E por que né, é colocado, né, de dor invisível? Pra gente colocar um pouquinho nisso. O que a gente fala que é conhecida como dor invisível é porque ela não aparece em nenhum exame, né? Então, não tem nenhum exame que a gente pode ter e afirmar que tem fibromialgia. Então, a gente vai, primeiramente, afastar algumas outras possibilidades, né? De que seja, por exemplo, algum caso de artrite, né? E a gente faz alguns exames e com os sinais e os sintomas do paciente, associado também ao depois que você vai falar, né, aos pontos dolorosos, a gente faz uma possibilidade do diagnóstico da fibromialgia. Então, ela é chamada como doença invisível por causa que ela não aparece em nenhum exame. Né? Sim. E, assim, ela é muito... Os pacientes relatam que é uma dor que caminha, né? Então, assim, quase que todos chegam no consultório com essa reclamação, né? Aí eu tenho uma dor em agulhadas que caminha pelo meu corpo, né? Geralmente ela inicia nas articulações, né? Então tem muitos que relatam ter cefaleia, né? Dores de cabeça em alguns pontos e também nas articulações. Só que depois disso é generalizada essa questão. Então, não, eu tenho essa dor nos pontos, mas ela caminha no meu corpo, né? Muitos pacientes relatam que tem dor para tomar banho. Então, ela chega num nível de dor tão forte, né, que eles relatam ter dor no banho, né, com a água caindo no corpo, sentem essa dor forte, né. E aí, como tu comentou ali, ela é uma dor também que confunde com o reumatismo, porque o início dela é muito, como eu falei, muito parecido, né. Começa nas articulações, né, e não é que essa, vamos supor assim, não é um reumatismo também que tenha. Muitas vezes ele está associado, né, alguma artrose, né, esse desgaste articular, né, e essas outras inflamações, esses reumatismos, elas podem, no caso, estarem associadas, né, então confunde. Aí muitas vezes fazem um raio-x, algum exame que vai aparecer de fato um reumatismo, porém a fibromialgia também está ali, né, onde fica um pouco mais difícil esse diagnóstico, né. A medicação, Marcele, assim, tem... digamos, tem medicações específicas, você vê assim que dá uma melhora ou depende muito de cada paciente? Principalmente eu acho que o fato de nós três estarmos aqui é porque não é só a medicação, né, que é importante na fibromialgia. Mas em relação à parte medicamentosa, a gente tem alguns, principalmente antidepressivos, né, porque ela também está bastante associada a transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, alguns distúrbios do sono, né? Os pacientes relatam que eles não têm aquele sono reparador, então acordam já cansados no outro dia. Então, aí vai ser mais específico, dependendo de cada paciente, de cada queixa, também, né? De cada queixa que ele vai nos trazer. Então, mas a base é antidepressivos. Como falou, né? Muitos vão ter esse sintoma no sono, então a maioria, né, acaba trazendo isso, né? Não consigo dormir, né? Tenho a dificuldade também, às vezes, para estar se alimentando, né? Tem a questão alimentar também, que é muito importante. Então, a gente vê, assim, muitos alimentos hoje que causam inflamação, né? Eu não trouxe a nutricionista aqui, então a gente não vai estar falando, né, num cardápio específico, mas muitos assim, relatam sobre o carboidrato. A gente vê muitos estudos do próprio carboidrato que trazem uma inflamação grande, né? Então, é importante ter esse tratamento multidisciplinar, né? Logo a gente vai estar vendo aqui com a psicóloga também que é trabalhado, mas a questão nutricional, ela é muito importante. Então, assim, se você, né, sente essas dores, já tem um diagnóstico de fibromialgia ou, né, está se encontrando com o que a gente está falando, é muito importante você ter essa avaliação nutricional também, né? Para ver, assim, o que está causando mais dor, mais desconforto, né? Porque aí, dentro dessa avaliação, você consegue analisar o que vai estar melhorando para ti ou não, né? Então, tirando algum alimento que está piorando a irritação do teu intestino, que é um dos sintomas muito aparentes, né? Ou você vai ter uma disfunção
onde tem muitos episódios de diarreias ou constipação, prisão de ventre, e isso tudo o alimento vai causando, né? Então, por isso que tem tudo a ver. Eu gostaria, antes de a gente falar da parte psicológica, como a gente colocou aqui da parte dos pontos dolorosos, tem aquela figura, se puder arrumar pra gente, tá explicando ali. Nessa figura eu vou estar mostrando os pontos do corpo onde essas dores são mais fortes. Nós chamamos de pontos gatilho, né, na fisioterapia, e é onde a gente trabalha esses pontos. Então aí vocês podem ver onde estão esses pontinhos em laranja, amarelo ali, né, que tem na cervical, aqui mais na parte anterior, articulações de cotovelo, ali não está aparecendo um todo, né, no joelho, nos quadris, na pelve, a parte das costas, atrás. Então um ponto que eu digo que é bem comum de sentir é em cima, aqui no trapézio, na musculatura do trapézio, em cima aqui do ombro. Quando as pessoas chegam muito tensas, né, lá pra gente, a gente sempre já nota assim, né, que ela já tem aquela postura mais alta aqui. E todo mundo, se for apertar aqui, você vai ter uma dorzinha, né, na tensão do final do dia, ou se você é uma pessoa tensa mesmo. Mas os pacientes com fibromialgia, eles têm essa dor muito mais elevada. E é uma dor específica, que na avaliação, a gente faz essa palpação nos pontos, ele já serve como um diagnóstico também, né? Então, tu vai avaliando e esses pontos, eles vão relatando essa dor muito forte, como se fossem agulhadas, né, no local. E na fisioterapia, a gente trabalha uma liberação desses pontos. Então, aqui, depois como eu vou estar colocando atividade física, né, antes de ela iniciar uma atividade física, a gente avalia esses pontos dolorosos, vê se ele, né, tem restrição, se está muito aderido, né, com falta de movimento, muita restrição, e é feita uma liberação desses pontos para ele conseguir trabalhar um melhor relaxamento, fortalecimento, flexibilidade, né, dentro do exercício físico. Tá? Então seriam esses os pontos, que depois eu vou estar voltando aqui na parte de atividade física para a gente estar revendo ele também. Esses pontos também vão ajudar a gente no diagnóstico, né? Então, a gente faz ali a pressão nesses pontos dolorosos e aí a somatória de pontos, a gente tem ali uma base para saber se a pessoa tem ou não fibromialgia. E a dor é tão intensa porque, por exemplo, na liberação, a gente faz uma pressão nele, segura por uns segundos até ir aliviando e essa dor se dissipa. Então, a dor é local, e quando ela se espalha, onde ela está diminuindo a dor local, a gente vê que ponto está diminuindo a tensão. Mas a dor é muito intensa, então, às vezes, os pacientes sentem náusea, na hora eles sentem, como diz, doeu tanto que cheguei a ver estrelinhas, né? Então, assim, ele é bem dolorido mesmo, né? Não tem nem como fingir que não está doendo. A questão aqui, acho que sobre medicamento, se alguém tiver alguma pergunta, né, alguma dúvida, que esteja em tratamento, tem alguma dúvida, né, quiserem tirar com a doutora Marcele, pode mandar perguntinhas, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a parte, né, da parte psicológica. Então, com a psicóloga Marilza, né, vamos estar iniciando aqui. Tá. Uma boa noite a todos. E eu acho bem importante esse tema, porque são queixas, né, que a gente ouve, vocês com certeza no consultório de vocês, lá, né, nas atividades de vocês, como a gente também no consultório, quando nós atendemos pacientes. Geralmente as pessoas acham que a fibromialgia ela está relacionada à questão emocional. E estudos mostram que não. Que um dos inimigos da fibromialgia é o estresse. Porque o estresse ele é gerado por diversas situações que a gente enfrenta durante o dia, né? Nós enfrentamos todo dia situações estressantes. Só que quando o nosso corpo reconhece uma situação que ele entende que ela é ameaçadora para o nosso organismo, ele vai reagir. Então tem uma reação pelo sistema autônomo, sistema nervoso autônomo, né? Por dois subtipos, que é o parasimpático e o simpático. O simpático, ao perceber que o nosso organismo ele está em estado de emergência, ele libera adrenalina e cortisol. Né? Nesse momento, essas substâncias elas são responsáveis por fazer com que o corpo fique em alerta, que o corpo encontre uma defesa, né, através dessas substâncias. Então, essas substâncias, nesse momento, ela é ideal para a sobrevivência.
para que a pessoa ela consiga sair daquela situação. O que acontece quando o estresse ele começa a ficar... A pessoa ela começa a ter estresse todo dia, um estresse é mais ameaçador, né? Que a pessoa vê com mais tensão. Essas substâncias, ela é ativada pelo sistema simpático, que ela vai liberar adrenalina e cortisol. Só que o parasimpático, ele entra em ação logo depois que a pessoa percebe que aquela situação ameaçadora passou, né? Então, ele vai trazer o relaxamento para a pessoa. Então, o simpático atua liberando adrenalina para o nosso organismo ficar alerta, para se defender da possível situação ameaçadora, e o parasimpático vai fazer com que a pessoa, depois que ela passe da situação, ela relaxe, ela entre em estado de relaxamento. O que acontece quando o estresse ele não diminui, né? Que a pessoa tem estresse todo dia. Ela passa a ter uma sobrecarga de adrenalina e de cortisol na corrente sanguínea. Essas substâncias em excesso, elas são prejudiciais para a saúde. Principalmente para pessoas que têm a fibromialgia. Por quê? Ela faz com que os nervos e os músculos trabalhem de forma mais acentuada, né? E com isso, a pessoa ela vai começar a sentir dor mais intensa, porque o músculo está mais rígido, porque ela fica tenso o tempo todo em situações de estresse, né? Então, o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que entender que o estresse é um dos causadores não só da fibromialgia, mas de várias doenças. E a gente vivencia diariamente estresse. Então, a pessoa tem que começar a buscar uma qualidade de vida melhor para que ela possa diminuir esse estresse. E o estresse está relacionado também com a questão do sono, né? Porque quando a adrenalina e o cortisol entram em ação, o que diminui? A serotonina. E a serotonina que é transformada em melatonina à noite, né? Para que a gente possa, vamos dizer, limpar o nosso organismo de tudo que a gente passou durante o dia. E quando você tem um excesso de adrenalina, porque o teu corpo está em estado de alerta, então você não consegue relaxar, nem à noite, nem durante o dia. Então, por isso que é importante. E aí, eu não sei se você já chegou a colocar, Michele, a questão da medicação você já passou, né? A doutora Marielle, né? Marciele. E a Michele também passou sobre as atividades, né, Michele? A gente vai comentar aí da importância. E aí, então, a importância de buscar uma qualidade de vida, né? Através de exercício físico, de alimentação, buscar ajuda com profissionais dentro da terapia, para trabalhar questões que estão causando estresse. Até tem o Ronaldo Dutra que perguntou, né? Ele colocou que ele tem muito estresse, o que seria bom, né? Então aqui seria dentro do que você está falando, né? Ele vai ter que, assim, ele vai ter que ver na vida dele o que está causando mais estresse, porque eu vou dar um exemplo dessa mesa aqui. Se eu começar a colocar aqui pedras e mais pedras e mais pedras e caixas, o que vai ocorrer? Essa mesa ela não vai suportar. Ela vai virar ou ela vai quebrar, alguma coisa vai acontecer com ela. O nosso corpo não é diferente. Se eu começo a trabalhar de manhã, de dia, de noite, final de semana, e eu não acho um momento para me relaxar, eu estou sobrecarregando o meu corpo de estresse. Com essa sobrecarga, eu vou passar a ter aí, mais irritabilidade, mudanças no humor, né? Então, aí começa a gerar outros problemas de saúde. O estresse é um dos maiores causadores de doença cardiovascular. A doutora pode talvez falar isso para mim, e o estresse é um deles, né? Então a pessoa tem que ressignificar a vida dela, olhar o que ela pode tirar, o que ela pode fazer para ela relaxar. E encontrar a causa, né? Porque muitas vezes é o que acontece, né, lá no consultório, né? Eles chegam já pedindo uma medicação para o estresse. Isso é bem comum, assim. Às vezes o paciente acha que a medicação vai ser a solução do problema dele. E não é, né? É muito mais profundo do que isso. Exatamente. Então a gente precisa ter a psicoterapia associada, a gente precisa ter atividade física. Principalmente, né? O sono, alimentação. Então é bem mais complexo do que só uma medicação. Só uma medicação. E aí, assim, ele perguntou o que fazer, né? Então, se você está sobrecarregado, não adianta você dizer assim, porque às vezes a pessoa sobrecarregada ela não consegue dar conta de tudo, né? Então ela fica meio que presa em algumas situações e ela não consegue ir além daquilo que ela quer. Então, isso, vira um ciclo. Ela diz assim, não, mas eu dou um jeitinho aqui, eu dou um jeitinho ali, eu vou conseguir. E ela não consegue. Então vem a frustração, né? Com a frustração vem mais problemas. Então é importante, não adianta ela se sobrecarregar mais, ela tem que ver o que ela pode eliminar
dentro disso, deixar aquilo que é essencial e fazer atividades que relaxem, né? Sim. Aí está dentro do que você colocou ali, atividade física, alimentação, né? E é essencial que isso ocorra. E a atividade física, a pessoa tem que fazer também, às vezes ela acha que, porque eu não sou atleta, né? Tem que ser no limite dela. No limite dela. Mesmo, tem autores que trazem que 40 minutos de caminhada diária equivale a 2 antidepressivos. Sim. Né? Porque estimula a liberação de adrenalina, serotonina, endorfina. A endorfina são analgésicos natural do nosso corpo, né? Então, quanto mais mais atividade física ela fizer, mais essa substância, esses hormônios, ela vai liberar no organismo. A atividade física, ela está ali, digo, em primeiro lugar do tratamento, por esse efeito analgésico. Exatamente. Então, mas como que vai causar analgesia? Muitos, relatam, eu tive mais dor. Isso é fato, você vai ter mais dor no primeiro momento, porque você tá com aquela musculatura rígida, né? Você tá segurando ela, você tá fraco. Então a dor, você vai ter, né? Então o teu corpo, ele, dentro ali de 7 dias, 15, 20 dias, depende de cada organismo, você vai ter nesse primeiro momento bastante dor, né? Dificuldade, mas você tem que persistir. É igual a medicação. A medicação, o que acontece? Muitas vezes tem um efeito colateral, né? Então ela vai te dar aqueles efeitos até teu corpo se adaptar e depois vai ficar tudo bem. Então, a atividade física, ela tem essa função, né? Que nós já vamos entrar um pouquinho mais. Tem outra pergunta aqui, se no caso a ansiedade e a depressão, elas são fatores, elas podem desencadear a fibromialgia, ou a fibromialgia leva a ter quadros mais de ansiedade e ficar depressivo? Na realidade, nenhum nem outro, né? Nem a fibromialgia, ela desencadeia a depressão e a ansiedade, não é a causa, né, da depressão e a ansiedade. E a depressão e a ansiedade também não são a causa da fibromialgia. Na realidade, o que acontece quando a pessoa ela tem a fibromialgia? As dores são tão intensas que ela começa a modificar as atividades dela. Na relação social, ela passa a não se relacionar mais como ela se relacionava anteriormente, talvez a dor, né? Ela passa a ter, talvez, dificuldades no relacionamento interpessoal, né? Ou pessoal, desculpa. Ela passa a buscar, às vezes, tratamentos, não um tratamento contínuo, que ela para e ela acha que aquela dor é intensa demais, que não vai ter um fim, então ela passa a ter sentimentos de tristeza, de desesperança. Então, aí sim pode ocorrer a ansiedade e pode seguir para um caminho da depressão, porque a pessoa ela começa a sentir tristeza, porque a vida dela está limitada de certa forma, se limita pelas dores, né? Porque no movimentar. E aí também tem a questão de pessoas que existe o preconceito também por pessoas que reclamam, né? E na realidade a pessoa tem que falar que ela está com essa dor, ela tem que expressar essa dor, né? E realmente ela sente essa dor. Só que tem aquele ditado, né? Só sabe o tamanho da dor quem sente. Então a pessoa está falando, a pessoa está olhando, não sabe a intensidade que está aquela dor. Então, e isso também gera um certo retraimento social, porque a pessoa passa a reclamar, as pessoas passam a olhar para ela e dizem, não é tanto, né? Ela começa a se afastar e aí, exatamente, e aí pode gerar aí quadro de ansiedade, depressão. Então é importante que ela fale sobre isso, que ela busque um espaço onde ela possa falar. É importante que a família também tenha, e aí que é importante a psicoterapia, né? Aí que entra a psicoterapia, para estar passando as informações para a família do que é fibromialgia, para que a família entenda que realmente essa pessoa sente essa dor, né? É que ela não está inventando uma dor, e aí ela buscando todo isso que foi indicado para ela, né, como tratamento, mais a psicoterapia, onde há espaço que ela pode falar, que ela possa ser entendida. Se a família entrar nesse quadro da terapia, também vai compreender esse processo, aí pode ser que ela não venha desencadear uma depressão nem um quadro de ansiedade, né? Aí ela vai ter uma vida um pouco mais tranquila, sabendo que ela está sendo compreendida. Sim. Saber lidar com o problema. Saber lidar com o problema. Porque gera um problema, né? Então é que nem a questão, às vezes, do preconceito, né, da tua família, do teu parceiro ali que não tá te entendendo. Realmente a pessoa fica mais queixosa, né? Sim. O emocional muda também. Então, assim, a tua vida muda. Né? Então a questão de estresse, né, entra mais pesado ali, então é como a gente colocou.
É você procurar a causa, né, e trabalhar todos, né, que convivem com a pessoa, né? Então não se restringir só a um tipo de tratamento. E assim, foi falado ali da causa, né? Geralmente a fibromialgia, ela, em estudos realizados com mulheres, foi colocado que muitas delas relataram um trauma físico, um trauma psicológico, ou uma depressão não, ela é a causa, né? Mas quando ela tem esses traumas, que talvez depois disso que ela vai começar a apresentar. Sim. Então é importante também ser trabalhado, não que isso seja a causa da fibromialgia, mas é um fator que desencadeou talvez, né? Então por isso é importante ela trabalhar essas questões também, né? De repente uma perda, né? De uma situação traumática, ela teve uma perda. Trabalhar essa questão também para que alivie essa tensão dela dentro dessa perda, né? Sim. E assim, eu sempre indico, né, quando me procuram, né, eu tenho a dor, foi diagnosticado a fibro, mas eu já procuro sempre indicar um tratamento multidisciplinar, né, porque eu penso assim, que tudo que digamos, tem um olhar né, conjunto diferenciado, vai te trazer um resultado mais rápido e mais eficaz, né, porque assim, ainda hoje, né, nos tempos ainda de hoje, tem muito, às vezes, preconceito com a terapia ainda, né? Então coloca, mas eu, né, gostaria de fazer só o exercício, já tô tomando a medicação, sei que vai funcionar. Mas assim, gente, não é bem assim. Então, é um tratamento que ele tem que ter um outro olhar, né? Você tem que realmente, não, eu quero melhorar, eu quero me ajudar. Porque se você não quiser, não adianta ter o melhor médico, o melhor psicólogo, o melhor fisioterapeuta, o melhor profissional, se você não, né, não buscar essa ajuda. Exatamente. E na questão do exercício físico, né, então assim, dá para colocar aqui que, né, qualquer atividade vai te ajudar, né. Eu vou colocar um pouquinho hoje aqui falando sobre o Pilates, né, porque eu trabalho com o Pilates, né, e assim, o que os estudos mostram, né, então assim, eu quero fazer uma atividade física, mas eu não quero fazer em lugar fechado, já tem toda aquela questão do estresse, às vezes quer estar caminhando, né, ou vou andar de bicicleta, tudo bem, você pode fazer isso. Só tem a questão que muitas vezes você está tão dolorido que você não consegue fazer uma atividade de impacto, né? A bicicleta você tem que ter mais resistência, a postura que você fica ela vai te exigir mais. Então eu trago o Pilates aqui hoje porque ela é uma atividade completa. Porque na fibromialgia, o que os estudos mostram que o que traz mais resultado é trabalhar o fortalecimento, né, de início. Claro que é um todo. Você vai trabalhar o aeróbico para estar, né, liberando aqueles hormônios bons que a gente colocou. Você vai estar trabalhando a flexibilidade, o alongamento, porque você vai ter dores e, né, músculos mais fechados, mais rígidos, que tem que trabalhar essa flexibilidade. Só que o fortalecimento, a importância dele é tão grande nesse momento, porque o músculo ele sofre essas adaptações que ele perde a força. Essas fibras musculares elas precisam ter força para sustentação óssea, né, que muitas vezes vem acompanhado de um reumatismo, né, algum desgaste. Então, assim, o fortalecimento ele é essencial, né? E com o método Pilates a gente consegue trabalhar um todo. Então, além de trabalhar muito a questão da respiração, né? E a respiração, ela ajuda muito na ansiedade, né? Você foca muito o teu pensamento ali para si. Você não consegue, né? As minhas pacientes relatam, nossa, a gente está fazendo, eu não consigo pensar em outra coisa, porque eu tenho que contar, respirar, né? Cuidar do exercício. Então, assim, a tua mente ela está em você, né? Exclusivamente em você, liberando hormônios, trabalhando ali, né? Aquela uma hora que normalmente 45 minutos, uma hora que a gente trabalha, você está ali concentrado, né? Mente e corpo, né? E eu gosto muito também de trabalhar o relaxamento, né? Então assim, eu não faço só uma técnica específica. Como eu falei, eu avalio o paciente, né? Vejo quais as limitações dela. Então, nem todo paciente às vezes vai precisar só fortalecer ou só trabalhar alongamento. É um conjunto, como eu coloquei. Mas se eu vejo que ela é uma paciente que ela está num nível de estresse muito alto, você não vai chegar lá e eu vou iniciar um exercício mirabolante lá, né? Não precisa ficar com medo, né? De passar dor, ninguém quer passar dor. E é fato que você chega com dor e pensa, poxa, pra que eu vou passar mais dor, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, com o paciente de sentir ele, né, escutar ele e trabalhar dentro do limite dele. Então, muitas vezes eu inicio com relaxamento, a gente coloca uma música, né, mais calminha, vai estar trabalhando uma meditação,
né, muito a respiração para quê? Para desacelerar ele, desacelerar a mente dele, né? Desacelerar aquela respiração, para ele estar colocando um pouco o estresse de lado, para depois eu conseguir uma atividade que eu vai ganhar um pouquinho mais ele, né? Mais de força, né? Tá trabalhando mais isso. Outra questão também do Pilates é que eu vejo assim o relato no sono, né? Então, nossa, eu comecei a fazer, o meu sono melhorou muito. Então, muitos, né, que estão na medicação, eu vejo assim que eles começam, eu já vou conversar com o meu médico para estar, né, tirando um pouquinho minha medicação, diminuindo, para ver se eu já consigo. Então, é uma série de benefícios que vem junto, né? E após ele, eu digo sempre assim, dentro de 60 a 90 dias, eu vejo que é um prazo que ele vai estar mais fortalecido, né? E ele consegue estar atrelando outras atividades. Então, muitos ali, 3 meses, iniciam o Pilates, se sentem ali, né, mais fortes, já viram que a dor já diminuiu, já conseguem colocar outra atividade relacionada. Então, eu gostava de caminhar, de correr, né, a bicicleta, como eu coloquei, né, a musculação é maravilhosa também para o Pilates, tá? Funcional também pode para o Pilates, desculpa, para fibromialgia. Então, eles começam você já consegue fazer outra atividade física. Então, não precisa ficar só atrelado a ele, mas assim, para ver a importância de você iniciar. Você tem que começar. Começar de algum modo, achando uma atividade que vai te dar prazer, né? Não é também uma atividade forçada, você tem que gostar, né? Mas assim, eu vejo assim que é muito bom e traz muitos benefícios. Né? E traz, e para o estresse também, né, Michele? Que tudo isso que você colocou, as atividades físicas, é para o estresse e para a ansiedade, que estão relacionados com a fibromialgia, né? Então, se você diminuir toda essa carga, com certeza a pessoa ela vai diminuir as dores que ela sente também. Mas aí é importante, como a Michele colocou, que a pessoa busque, né? Que ela tem que buscar, ela tem que fazer esse esforço. Porque, às vezes, você coloca a atividade física como ponto principal. Eu digo para todas as doenças até, né? Nós todos sabemos disso, mas às vezes é um pouco mais difícil a gente ter que encarar, né? Mas é importante, é muito importante porque eu digo assim que é quase que a medicação de todas as doenças, né? O principal pilar. É o principal. Eu acho que o Pilates é bem interessante porque ele tem um baixo impacto, né? Então a gente sabe que na fibromialgia a gente dá preferência para essas atividades de baixo impacto. E sem falar no alongamento, né? Porque aí como a musculatura já é um pouco mais rígida, né? Por a pessoa estar sempre tensa por causa da dor, ela vai alongando, então isso vai também ajudando. E assim, até a relação do impacto, muitos estudos hoje mostram até, né, assim, o benefício do impacto, né, nas atividades. E só que, como a Marcele colocou aqui, o início, porque é muito aguda aquela dor, é uma dor insuportável que tu não vai conseguir já de início fazer, né, algo de impacto. Mas depois, quando você tem essa melhora, você pode fazer, né. Então, assim, muitas das vezes pensam, né, que a gente vê hoje, assim, que a corrida está muito indicada e, nossa, a pessoa fica feliz, libera todo aquele hormônio, é gostoso de fazer, mas você tem que ir com calma, né? É um dia de cada vez, é você ter paciência com você mesmo, né? Em se ajudar e estar buscando todos esses tratamentos, né? E a terapia defendo muito também, porque eu vejo, assim, que me ajuda muito com a melhora desses pacientes. Então, muitos que às vezes eram resistentes, né, entram, vão buscar uma atividade física, estão lá conseguindo, depois de um tempo, tive uma melhora com a atividade física, eu vejo que ele foi buscar terapia, eu fico feliz, porque eu vejo assim, como ele está se ajudando e aquilo traz também benefício para mim, porque, nossa, a melhora é nítida, né, eu sempre digo que o paciente, ele entra com um rosto, né, e sai com outro, com uma postura e sai com outra. É verdade. Porque ele, não só na dor, mas na questão, assim, de qualidade de vida, de autoestima, né? A autoestima, a convivência. Então, assim, social, exato. Então, assim, é multidisciplinar. Né? A gente vê, assim, a gente trouxe aqui mostrando, eu sei que a fibromialgia ela já é uma doença, assim, que, né, se vê falar bastante, mas passa um pouco desapercebido, né? E é importante cada profissional falar, colocando, né, seu ponto de vista, mas assim que vocês compreendam que tem muito aí a buscar e a melhorar, que terão assim bons resultados. Com certeza, ótimos resultados. Alguma perguntinha? Michele, oi? Se quiser aqui eu posso ler para você os comentários?
Pode ser? Pode ser. Pode ser. Tá comentando já. Marisete Andrade comentando assim: eu tenho, é horrível. Tô tomando Cibin e Dorene. Continuo tendo dor, não sei o que fazer. O dela? O que a gente falou aqui, não só a medicação, né? Então, às vezes procurar um auxílio para realizar atividade física, procurar psicoterapia, né? Não sei se ela está fazendo já esse tripé, né, do tratamento da fibromialgia, então não só a medicação vai melhorar, tem que realizar atividade física, como a gente falou, o principal pilar e fazer. Analisar qual é a conduta que você está tendo, né? Legal analisar o que tu já está fazendo, talvez, não sei se tu conseguiu acompanhar o que a gente, né, já falou, mas a live vai ficar salva, ou pode entrar no particular depois para estar, né, conversando com a gente, mas olhar qual a conduta que você está tendo, né, em relação a tudo isso que a gente colocou. E é importante a pessoa também, ela fazer como um objetivo para ela, né, a questão da mudança da alimentação, a prática de exercícios, de repente buscar a terapia. Então, se ela incluir tudo isso na vida dela, com certeza ela vai trazer mudança. Vai ter mudança, sim. Eu gosto assim, de frisar que há muitos, assim, eu vejo que talvez um início seja a terapia. Por que eu digo isso? Porque, assim, ela colocou, a gente busca o medicamento, né, no primeiro momento para tirar a dor. Tá, mas opa, aqui ainda não resolveu. Então, a terapia, ela vai te animar, digamos, para isso, porque talvez também para o exercício, vou lá, vou tentar um exercício difícil, quem tem muita dor e por conta própria, olha, assim, é bem, digamos, difícil mesmo, sabe, a pessoa chegar lá, não, eu vim por conta própria, decidi, vim fazer, então ela tem que talvez buscar alguma ajuda que trabalhe mais o psicológico, que ela ache um sentido, né? Talvez falta um pouco de, né, qual é o meu sentido, uma motivação, né, motivação, exato. Então, assim, eu diria que talvez, se você não está encontrando um norte ali, né, talvez na terapia, você consiga já dar um início. E depois, né, tá colocando cada parte ali para o tratamento. Então tá, Monique dizendo aqui boa noite. Boa noite. Silvana Amaral de Jesus comentando: só quem tem sabe a dor que a gente sente. Muito importante este assunto. Sim. Assistindo também Isabel Bueno Farias. Maria Helena Faria da Rocha comentando: a fibromialgia é reversível e existe uma faixa etária alvo? A fibromialgia ela é mais comum ali na faixa etária da meia-idade, né, a partir dos 30 anos, 45 até 50 anos que começam, né, os sintomas. E infelizmente ela não tem uma cura, né? É uma doença crônica, né? Que a pessoa vai ter que aprender a conviver com ela. O que melhora, o que você vai conseguir, tipo assim, se manter bem, é melhorando dando uma qualidade de vida. É na tua qualidade de vida, né? Por isso, assim, esses tratamentos que a gente fala para doenças crônicas, né? Porque é diferente de você, um exemplo, quebrou o braço, né? Fez o tratamento, ele cicatrizou, melhorou. A doença crônica, ela muitas vezes fica escondidinha ali, né? Então, eu tenho uma paciente lá, ela ia gravar um vídeo, ela ficou um pouco tímida, não quis, né, falar, mas ela comentando assim comigo, faz 15 anos que ela tem, né, fibromialgia, mas já fazem, se eu não me engano, 8 anos que ela vem se sentindo super bem. Mas é o que a gente comentou. Ela já fez a terapia, então quando ela terminou a terapia, ela disse que foi assim um norte para ela, realmente, que ela conseguiu motivação, né? Por quê? Ela colocou, eu sabia que a atividade física era importante, mas eu fazia um mês, desistia. Doía demais. Tentava outra coisa e desistia. Ela não conseguia ficar, né? Então ela foi para terapia, ela conseguiu primeiro mudar os hábitos, né? Trabalhou a mente dela, e depois ela conseguiu se habituar, ela tá até hoje. Então ela faz pilates, ela faz caminhada, já chegou a fazer natação também, né? Nossa. E ela disse, olha, as dores que eu sentia antes, eu não senti mais, né? Ela colocou aqui, às vezes, em algum momento de estresse muito forte, né? Algo emocional, sente uma dorzinha leve que ela lembra, né? Que tá ali, mas nada como antes, porque ela mudou os hábitos, né? Então ela trabalhou muito a mente dela, né? A mente e o exercício que ela não fica sem.
Então, quando ela fica sem o exercício, ela relata que ela se sente assim, mais dolorida e ela tem aquele medo, né, de voltar como era antes, então ela acabou que, né, se realmente, depois que a pessoa acostuma a fazer atividade física, se ela fica um tempo... Ela sente falta. Ela já tem bastante diferença. Porque não é questão assim, às vezes a pessoa pensa, nossa, então vou ter que acostumar com a dor, não é isso, gente? Não. Ninguém acostuma com a dor, ninguém vive, né, com dor intensa. Digamos que você adapta o teu cérebro àquela situação que você tem que, não a situação da dor, mas aquela situação da tua vida que você tem que ter uma nova vida, ressignificar ela, né? Você trabalhar a tua mente, que é isso, poxa, eu tenho essa dor crônica, mas não é o fim da minha vida, não acabou a minha vida, não é por isso que eu tenho que viver numa cama, ou eu não posso mais praticar um esporte que eu amava, não é aí, né? É um momento que você está passando, que você tem que, né, buscar, sabe que tem vários tratamentos, existe uma melhora, né, mas não se limitar que, nossa, meu Deus, tô com uma doença que não tem cura, e coloca na cabeça isso ali, se você colocar ali como uma verdade para você, né, é onde você vai piorar cada vez mais. Então, ela não tem cura, mas ela tem tratamento. Tem tratamento. Né, que pode melhorar muito a qualidade. E essa questão que você colocou, Michele, o treinamento do cérebro, né, para ele inibir um pouco essa dor. Sim. Fazendo relaxamento, fazendo a meditação, porque aí na meditação, no relaxamento, você passa a prestar mais atenção no seu corpo, né? E os pontos que você pode relaxar. E aí isso você vai ter, é como se fosse um treino realmente para o cérebro aprender a lidar com essa limitação, né? Sim. E tem muitos outros tratamentos, até ali na clínica. Nós temos a acupuntura também, vai ser a próxima live na outra terça-feira, né? E é muito bom para a fibromialgia, tem muitos estudos, assim, relatos que falam sobre a melhora, né, na acupuntura. Então, ali na Reabilita tem a profissional que também trabalha acupuntura, né? Tem a profissional também que atende terapias integrativas, que eu vou estar colocando um pouco também na outra terça, né? Com tratamento de florais, tratamentos alternativos, né? São tratamentos que a gente coloca assim que eles complementam, né? Então não que, nossa, vai lá, vou tirar, né, o remédio que o médico passou, não, ele vai complementar, né? Alguma coisa que não está dando certo ali, essas terapias estão complementando e que tem muito efeito, tá? E aí, Michele, tem uma questão também que é importante, eu acho, colocar. De repente a gente está colocando bastante informações aqui e o paciente talvez diz assim, tá, mas agora eu vou ter que estar fazendo tudo isso? Não, né? Vai dentro da limitação, da possibilidade de cada um. Mas que eu acho que o que tem que priorizar aí, e aí se puder buscar essas outras alternativas, mas o exercício físico é fundamental. Né? E assim, esse é fundamental para quem tem fibromialgia. Exato. E é uma coisa assim, que a gente tem de graça, né? Se quiser, então, exatamente. Assim, eu não posso agora pagar um pilates, uma musculação que eu coloquei. Tenta, vai pra rua, caminhada. Busca um caminho bonito que você goste, né? Que tenha árvore, que tenha ar puro. Então, assim, tenta isso, né? Hoje a gente também tem muitos vídeos, né? Coisas na internet hoje, né? Por conta da pandemia, eu vejo que tem muito conteúdo bom de meditação mesmo, sabe? De você silenciar a tua mente, de estar ouvindo coisas boas. Então, não é necessário, né? Você não pode lá pagar agora, mas assim, tem, né? Não, é se movimentar. É buscar, é não ficar parado ali no teu mundinho, né, esperando a dor te dominar. Então, é bem colocado isso, é bem importante. Michele, tem mais comentários aqui. Marisete Andrade comentando assim, boa noite, eu já fiz terapia com a Marilze, foi muito bom, mas agora voltou tudo de novo. Com a cliente Marilze. Outro comentário aqui também é do Mauro Arlete de Barba. Boa noite, sofro de fibromialgia há 3 anos. Não é fácil, é muita dor, mas vivo normal. Tomo remédio sim, mas não fico pensando na dor. Ivone Raman comentando. Quem tem prótese de joelho pode fazer bicicleta ergométrica? Ivone, pode fazer sim, tá? Claro que assim, eu coloco que sempre é bom, de repente, uma avaliação, né? Eu coloco aqui que pode, mas eu não sei como é que tá o teu estado funcional, né? Se tem alguma inflamação, se tá com dor, qual é a tua limitação, né? Que muitas às vezes eu tenho pacientes que têm prótese, caminho normal, fazem a bicicleta, fazem o pilates comigo, não sentem dor. Claro que tem um pouquinho de limitação, não é igual, né?
o joelho sem a prótese, mas consegue fazer dentro da tua limitação, né? Então, se você não tá com nenhuma inflamação, não tem muita dor, né? Dá pra fazer sim, tá? A bicicleta até tem um baixo impacto. E até ajuda. Mais interessante que a caminhada. Exato. Até ajuda, né, pra ti. Mas nada impede de fazer uma avaliação. É a Marisete que você falou? Ivone? Que fez terapia comigo, né? Não, A Ivone foi comigo. Acho que é a Marisete, né? Pois é, Marisete, um recadinho para você aí. Se você fez terapia, foi bom, retoma a terapia, retoma todas as indicações que a gente colocou aqui, que tu vai ter uma qualidade de vida melhor. Até porque a questão assim, né, que a gente fala, sempre vai ter digamos, um problema ou uma situação, porque a vida é muito altos e baixos, né? Então, às vezes, muitas situações, né, ainda que nem ela, né, vai saber falar melhor na terapia, porquê, né, talvez que iniciou, ou que momento, que pode ter causado, né? Então, é como a gente falou, por ser uma doença crônica, ela pode voltar. Então, a melhora vai estar nos teus hábitos para você, o que você fez na terapia, tentar colocar em prática na tua vida, né? Vou colocar em prática o que ela falou, para estar amenizando. Igual na atividade física ou na medicação, colocar em prática, né? Porque, infelizmente, é uma doença crônica que ela vai ter esse altos e baixos. Tanto a medicação, às vezes, a gente tem que mudar também. Exato. Porque a doença vai mudando ao longo do tempo também, as queixas vão mudando. E aí, como o estresse está muito relacionado à questão da dor, às vezes a pessoa pode estar passando também por um período de muito estresse, né? Sim. E aí, com a terapia, ela vai estar também conseguindo melhorar essa qualidade de vida dela, né? Diminuindo alguns estresses, vendo o que ela pode fazer. Como a Marcele falou, eu sempre coloco assim, o exercício, né, falando da minha parte, ele é como a medicação. Então, eu estou trabalhando ali, vamos supor, ela está há 1 mês, né, ali 2 meses, fazendo a físio, o tratamento que eu estiver aplicando nela. Não está dando resultado, eu tenho que mudar minha conduta. Eu vou avaliar, vou rever o que está causando. Está piorando, eu tenho que rever minha conduta. É igual a medicação. Estou tomando remédio, não tá melhorando, está piorando, ela vai mudar? Mas assim, é preciso esse relato do paciente. Às vezes o paciente some e você nem sabe por quê, né? Não, tô bem, o paciente some, não volta, desiste do tratamento. Mas o teu corpo, você tem que ouvir o teu corpo. Se você vê que ele tá sentindo dor, tá difícil, vamos conversa com o profissional, vamos mudar a conduta. Igual na terapia, né? Que muita coisa, às vezes, tem que estar revendo, mudando a conduta do profissional. Né? Do paciente. Tem mais comentários aqui também. Ciandra Silva comentando. Só quem tem sabe o quanto a gente sofre. Eu sinto muito meus pés, joelhos, quadril e todos os outros. A dona Terezinha Lins está assistindo aqui, está dizendo assim também. Estou sentindo muita falta do Pilates. É muito bom. Que bom, ele então volta. Estamos esperando lá. Também bastante comentário, parabenizando pelo assunto. Ótima pauta. E dando boa noite para vocês também. Boa noite, obrigada. Muito bom, assim, vocês tirarem as dúvidas, né? E volto a colocar aqui qualquer dúvida que tenham, né? Entre no particular, eu vou deixar o telefone aqui, né? Ou pelo Facebook, pelo Instagram, né? Tirem suas dúvidas. Se precisarem marcar uma avaliação pra gente conversar, né? Tá colocando outras formas de tratamento, tá explicando melhor, né? Vocês podem estar buscando, né? Que a gente vai estar à disposição. Ver se teria mais alguma coisa para colocar, ou acho que seria isso, né? Não, acho que é isso. Eu vou deixar, então, que nem o telefone lá da clínica, né? Que é o 99817-9414, né? Então, ali em cima da Caixa Econômica, no primeiro andar, sala 4, tá? Na Reabilita. Se quiser deixar também o telefone, tia, pra dar... O meu telefone e WhatsApp, né? É o 49999-373282. De repente, se alguém quiser buscar terapia, pode entrar em contato comigo também. Okay. A Marcele, no momento, está também na unidade de saúde de Santa Catarina, né, Marcele? Agora está mais, né? De saúde da família, agora a gente está com uma viagem do Covid, né? Mas assim, né, Michele, nós estamos disponíveis, mas tem vários outros profissionais também que atendem pela prefeitura, sim, né, sim, que pode estar auxiliando as pessoas também a buscar esse tratamento, né. De repente não tem o convênio ou tem dificuldades no momento
financeiro e que não pode talvez, mas tem outros meios para a pessoa buscar isso, né? Isso, é bem colocado. Até, né, eu atendo na unidade lá do Igaras no momento, né? E a Marcela em Santa Catarina, como eu coloquei. Mas, assim, precisando, né, da fisioterapia, vocês podem, né, entrar em contato ali na Secretaria de Saúde, né? Temos outros profissionais psicólogos também. Uhum. Então, bem colocada essa questão. O telefone ali que tu colocou... o telefone, então, é esse aí que ele colocou, né? Confirmando ali, tá ok, né? Quem precisar entrar em contato. Tem o Mauro aqui que colocou também. Pode ser, se tem alguma pergunta, ou só um comentário. O Mauro comentando uma questão. Sinto que o estresse faz com que a dor aumenta. Quando estou tranquila, a dor fica bem suave. Trabalho muito minha mente. Sobre a dor, eu já sofro de dor desde 6 anos de idade, com um tumor ósseo-crônico. É como já estou na meia idade, veio o estresse. Vem a fibromialgia, mas com Deus é tudo. Exato. É a Arlete, né? Arlete, E ela colocou ali, a Arlete colocou um ponto bem importante, que ela disse assim, quando eu estou com estresse eu sinto a dor, né? Quando eu estou mais relaxada, a dor ela diminui. Ela diminui porque o músculo e os nervos também acabam relaxando, né? Porque ela encontrou um meio de lidar com essa questão do estresse também, né? E como foi colocado no começo, né? O nosso corpo ele é tão inteligente que é uma defesa. Uma defesa. Então libera todo, né, aquele hormônio ruim do cortisol, do estresse. Então logo já ativa a defesa e ele se contrai, se fecha. Né? Por isso aí vem, né, a questão da atividade física para estar trabalhando essa musculatura. Exatamente. Porque ele é que nem diz, ele tem essa defesa para ele, né? Se fecha, mas aí para você voltar como era antes, ele não é tão simples, né? Porque tem outros meios ali que levam a acontecer isso, que precisam ser de ajuda profissional, né? Mas bem colocado, Arlete. Eu acho que era isso então. Né? Algumas dúvidas mais e podem entrar em contato, né? Agradeço a participação de vocês. Obrigada, Michele. Obrigada também. E terça-feira, então, estou aqui novamente, né, com a acupunturista Tatiana, né, falando sobre os benefícios da acupuntura e outras terapias complementares. No mesmo horário, aguardo vocês. Tenham uma boa noite. Boa noite a todos. Ligue 32750857. Por quê? Porque é bom de ler, é fácil de pagar. Correio tá silêncio, a notícia está no ar. É baratinho pra você assinar, é só ligar. Ligue 32750857. 32750857. Ligue e assine bem baratinho e receba em casa todas as informações sobre o que acontece em nossa região. Correio da Ciência é o nosso jornal. Dr. Malek Kamel Doubles, tratamento da saúde mental. Atendimento de segunda a quarta-feira, a partir das 16 horas. Anexo ao consultório do Dr. Marcelo Cruz. Rua Renata Matias, número 60, primeiro andar. Sala 101, no centro de Otacílio Costa. Agendamento de horário pelo telefone 49 3275 1984. O aniversário Ortobon tá imperdível. Venha garantir o seu conforto. Nós temos um presente especial para melhorar ainda mais o seu bem-estar. 30% do colchão Master Nano Elastic é por nossa conta. E ele possui tecnologia de molas com resistência progressiva por R$ 999. É isso mesmo. E com parcelas de menos de R$ 90 por mês. Incrível, né? Aniversário Ortobon. Aproveite agora e compre nas lojas, no site e no app. Ortobon.